Capítulo 4. Das penalidades e sua aplicação. Artigo 183. São penas disciplinares. Inciso 1º. Repreensão. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Inciso 5º. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Artigo 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente. Inciso 1º. Os danos decorrentes do fato para o serviço público. Inciso 2º. A natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada. Inciso 3º. A repercussão do fato. Inciso 4º. Os antecedentes funcionais. Artigo 185. As penas disciplinares serão aplicadas através de: Inciso 1º. Portaria, no caso de repreensão e suspensão. Inciso 2º. Decreto, no caso de demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único. A portaria ou decreto indicará a penalidade e o fundamento legal, com a devida inscrição nos assentamentos do servidor. Artigo 186. Na aplicação de penalidade, serão inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 187. Aos acusados e litigantes, em processo administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Parágrafo único. Ao servidor punido com pena disciplinar é assegurado o direito de pedir reconsideração e recorrer da decisão. Artigo 188. A pena de repreensão será aplicada nas infrações de natureza leve, em caso de falta de cumprimento dos deveres ou das proibições, na forma que dispuser o regulamento. Artigo 189. A pena de suspensão, que não exceder a 90 dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no artigo 178, inciso 7º, inciso 11, inciso 12, 14 e inciso 17. Parágrafo 1º. O servidor, enquanto suspenso, perderá os direitos e vantagens de natureza pecuniária, exceto o salário-família. Parágrafo 2º. Quando licenciado, a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício. Artigo 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de: Inciso 1º. Crime contra a administração pública, nos termos da lei penal. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Faltas ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias intercaladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiros públicos.
Inciso 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Lograr proveito pessoal de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 14. Participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 15. Atuação, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais aparentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro. Inciso 16. Recebimento de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 17. Aceitação de comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 18. Prática de usura sob qualquer de suas formas. Inciso 19. Procedimento desidioso. Inciso 20. Utilização de pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Parágrafo 1º. O servidor indiciado em processo administrativo não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo. Parágrafo 2º. O abandono de cargo só se configura pela ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos e injustificados. Artigo 191. Verificada, em processo disciplinar, a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, função ou emprego exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 192. A destituição de cargo em comissão ou de função gratificada será aplicada nos casos de infração, sujeita à penalidade de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada, nos termos do artigo 60, será convertida em destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Artigo 193. A demissão ou destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, nos casos dos inciso 4º, inciso 8º, 10 e 11 do artigo 190, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 194. A pena de demissão será aplicada com a nota bem do serviço público, sempre que o ato fundamentar-se no artigo 190, inciso 1º, inciso 4º, inciso 7º, 10 e inciso 11. Parágrafo único. O servidor demitido ou destituído do cargo em comissão ou da função gratificada, na hipótese prevista neste artigo, não poderá retornar ao serviço estadual. Artigo 195. A demissão ou a destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, nas hipóteses do artigo 190, incisos 13 e inciso 15, incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo de 5 anos. Artigo 196. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Parágrafo 1º. A cassação da aposentadoria ou da disponibilidade será precedida do competente processo administrativo.
Parágrafo 2º. Aplica-se, ainda, a pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade se ficar provado que o inativo. Inciso 1º. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 2º. Aceitou ilegalmente representação, comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 3º. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Inciso 4º. Não assumiu no prazo legal o exercício do cargo em que foi aproveitado. Artigo 197. As penalidades disciplinares serão aplicadas, observada a vinculação do servidor ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 1º. Pela autoridade competente para nomear em qualquer caso, e privativamente, nos casos de demissão, destituição e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º. Pelos secretários de Estado e dirigentes de órgão a estes equiparados, nos casos de suspensão superiores a 30 dias. Inciso 3º. Pelo chefe da repartição e outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de repreensão ou de suspensão até 30 dias. Artigo 198. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à repreensão. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.